Este homem de boné está tranquilamente escolhendo as suas verduras dentro de um mini mercado no Líbano. Mas o que ele ainda não sabe é que a inteligência do Mossad já tinha plantado um mini explosivo do tamanho de uma caixa de fósforo dentro da sua bolsa. Vamos olhar a filmagem com mais cuidado. Veja como o mini explosivo foi certeiro. Havia 3 pessoas ao redor do homem de boné que estava com um mini explosivo dentro da bolsa. Porém, apenas ele foi atingido com precisão. As outras pessoas ficaram em choque, mas ilesas. E isso não foi um caso isolado. No mesmo dia, no exato mesmo momento, milhares de mini explosivos explodiram simultaneamente em todo o Líbano. Em mercados, em casas, em carros, em reuniões. Milhares de pessoas ficaram feridas. 12 morreram, e todas carregavam o mesmo dispositivo. Um pager modelo Gold Apollo AR-924. A inteligência de Israel, ou melhor, o Mossad, conduziu essa operação durante anos, plantando explosivo por explosivo, dispositivo por dispositivo, por todo o Líbano, para atingir membros do grupo terrorista Hezbollah. E nesse vídeo nós vamos explicar em detalhes como a inteligência do Mossad conseguiu fazer isso, como eles criaram empresas falsas, enganaram o Hezbollah por 2 anos e executaram a operação de sabotagem mais impressionante da história moderna. Fique até o final, porque nós vamos te mostrar exatamente cada passo dessa operação. Antes de entendermos como o Mossad fez isso, você precisa entender o que é um pager e por que o Hezbollah ainda usa essa tecnologia dos anos 1980. Um pager, também conhecido como beep, é um dispositivo de comunicação que foi extremamente popular nas décadas de 1980 e 1990. Antes dos celulares, se você quisesse avisar alguém urgentemente, você mandava uma mensagem para o pager dessa pessoa. A tela do pager mostrava um número de telefone ou uma mensagem curta. A pessoa então ia até um telefone público e retornava a ligação. Era simples, era eficiente para a época. Mas com a chegada dos celulares nos anos 2000, os pagers praticamente desapareceram. Hoje, você dificilmente vê alguém usando um pager, exceto talvez em alguns hospitais. Então por que o Hezbollah, uma organização terrorista moderna e bem equipada, ainda usava pagers em 2024? A resposta é segurança operacional. Os celulares dos dias de hoje são extremamente poderosos. Eles têm GPS, eles têm microfones, eles têm câmeras e o mais importante, eles podem ser hackeados remotamente. Israel tem algumas das capacidades de ciberespionagem mais avançadas do mundo. O Mossad pode hackear praticamente qualquer smartphone. Eles podem ativar o microfone remotamente e ouvir conversas. Eles podem rastrear a localização GPS em tempo real. Eles podem acessar mensagens, fotos, tudo. O Hezbollah sabe disso. Então, nos últimos anos, a liderança do Hezbollah começou a ordenar seus combatentes a pararem de usar celulares completamente. Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, fez vários discursos públicos alertando seus membros. Joguem fora seus celulares. Israel está nos rastreando através deles. Use apenas pagers. E os pagers pareciam a solução perfeita. Por quê? Primeiro, pagers não têm GPS, eles não transmitem sua localização. Segundo, pagers apenas recebem mensagens, eles não fazem ligações, eles não se conectam à internet, não há quase nada para hackear. Terceiro, pagers são baratos. Se você suspeita que um foi comprometido, você simplesmente joga fora e compra outro por 20 ou 30 dólares. Quarto, pagers funcionam em áreas com infraestrutura de comunicação limitada. No sul do Líbano, onde o Hezbollah opera, nem sempre há boa cobertura celular, mas pagers funcionam. Então fazia sentido total. O Hezbollah acreditava que ao voltar para a tecnologia dos anos 1980, eles estariam seguros da vigilância israelense de 2024. Mas o que o Hezbollah não sabia é que o Mossad já estava vários passos à frente. Aqui é onde a história fica absolutamente fascinante, porque o Mossad não apenas interceptou pagers, eles criaram toda uma operação de inteligência que durou anos. Em 2022, quando o Hezbollah começou a fazer pedidos massivos de pagers, o Mossad viu uma oportunidade.
Os pagers que o Hezbollah queria eram modelos da marca Gold Apollo, fabricados em Taiwan, especificamente o modelo AR-924. Mas aqui está o problema para o Hezbollah. Comprar milhares de pagers diretamente de Taiwan levantaria suspeitas. Israel monitora constantemente essas transações. Então o Hezbollah procurou distribuidores intermediários. E foi aí que o Mossad agiu. Segundo relatórios de múltiplas agências de inteligência, o Mossad criou uma empresa de fachada. Uma empresa que parecia completamente legítima. A empresa se chamava BAC Consulting, registrada na Hungria. Tinha escritório, tinha site, tinha funcionários, que na verdade eram agentes do Mossad disfarçados. E a BAC Consulting se apresentou como distribuidora autorizada de produtos Gold Apollo para o Oriente Médio. O Mossad até fez acordos de licenciamento com a verdadeira Gold Apollo em Taiwan. Sim, a empresa real de Taiwan não tinha ideia de que estava fazendo negócios com uma empresa de fachada do Mossad. Cristiana Barsoni Arcidiacono era a CEO da BAC Consulting. Segundo investigações posteriores, ela pode ter sido uma agente do Mossad, ou simplesmente uma empresária ingênua que foi manipulada para servir aos interesses israelenses. A operação era tão sofisticada que quando o Hezbollah fez sua pesquisa de due diligence, tudo parecia legítimo. A BAC Consulting tinha todas as certificações corretas. Tinha histórico comercial, tinha clientes reais, e aqui está o detalhe mais impressionante. O Mossad não vendeu apenas para o Hezbollah. Eles venderam pagers normais para outros clientes também, para manter a fachada de uma empresa legítima. Mas os pagers destinados ao Hezbollah, esses eram especiais. Agora vamos para a parte técnica. Como você coloca explosivos dentro de um pager sem que ninguém perceba? Os pagers modificados pelo Mossad pareciam completamente normais por fora. Mesmo peso, mesmo tamanho, mesmas funções. Mas por dentro, havia 3 componentes cruciais que foram adicionados. Primeiro, uma pequena quantidade de explosivo plástico, especificamente PETN, tetranitrato de pentaeritritol. É um explosivo militar extremamente potente. Quanto explosivo? Apenas 1 a 3 gramas, do tamanho de uma caixa de fósforos, exatamente como mencionamos. 3 gramas não parece muito, certo? Mas PETN é um dos explosivos mais poderosos que existem. Com apenas 3 gramas, você pode arrancar dedos, cegar olhos, perfurar órgãos internos se estiver perto do corpo. Segundo, um detonador eletrônico. Esse detonador estava conectado ao circuito interno do pager. Ele seria ativado quando o pager recebesse uma mensagem específica codificada. E aqui está outro detalhe crucial. O Mossad testou tudo antes. Segundo reportagens do The New York Times e Washington Post, agentes do Mossad fizeram testes extensivos usando manequins. Eles queriam garantir que a explosão seria forte o suficiente para ferir ou matar o alvo, mas não tão forte que feriria gravemente pessoas ao redor. Por quê? Porque o Hezbollah geralmente carrega pagers no bolso da calça, no cinto ou na bolsa. A explosão precisava ser direcionada para atingir principalmente a pessoa carregando o dispositivo. E nos vídeos das explosões, você pode ver que funcionou exatamente assim. Pessoas a poucos metros de distância ficaram ilesas ou apenas levemente feridas. Mas quem estava carregando o pager foi severamente ferido. Entre 2022 e 2024, o Mossad vendeu aproximadamente 5.000 desses pagers modificados para o Hezbollah, e o Hezbollah pagou por eles. Isso mesmo, eles literalmente pagaram para receber bombas disfarçadas que Israel iria detonar contra eles no futuro. Mas a operação não parava nos pagers. O Mossad foi ainda mais longe. Segundo revelações posteriores, o Mossad conduziu uma operação paralela envolvendo walkie-talkies. Esses walkie-talkies explosivos faziam parte de uma operação ainda mais antiga. Alguns relatórios sugerem que o Mossad começou a plantar explosivos em walkie-talkies já em 2015, quase 10 anos antes das explosões. Os walkie-talkies eram o modelo ICV-82, fabricados pela empresa japonesa Icom. Mas assim como os pagers, esses dispositivos foram interceptados e modificados antes de chegarem ao Hezbollah. Esses walkie-talkies continham explosivos maiores, entre 15 a 20 gramas de PETN. Por que mais explosivo? Porque walkie-talkies são dispositivos maiores, então havia mais espaço para esconder explosivos sem levantar suspeitas. E aqui está a parte assustadora. Durante quase uma década, o Hezbollah usou esses walkie-talkies regularmente. Eles funcionavam perfeitamente.
ninguém suspeitava de nada. Até que em 18 de setembro de 2024, um dia depois das explosões dos pagers, centenas desses walkie-talkies também explodiram simultaneamente. A mensagem do Mossad era clara: nós infiltramos tudo. Vocês não estão seguros com nenhum dispositivo. Então chegamos ao dia que mudou tudo. 17 de setembro de 2024. Às 15 horas e 30 minutos, horário local do Líbano, algo sem precedentes aconteceu. Todos os 5.000 pagers que o Mossad havia vendido ao Hezbollah nos últimos 2 anos receberam uma mensagem ao mesmo tempo. A mensagem parecia vir da liderança do Hezbollah. Ela dizia algo urgente. Muitos membros do Hezbollah pegaram seus pagers imediatamente para ler, mas segundos depois de receber a mensagem, cada pager emitiu um bip, e então explodiram. 5.000 explosões, acontecendo simultaneamente, em todo o Líbano. Imagine a cena. Você está em Beirute. De repente, você ouve uma explosão, depois outra, depois mais 10, depois centenas. Explosões por toda a cidade ao mesmo tempo. O caos foi absoluto. Hospitais ficaram lotados em minutos. Médicos relataram ferimentos horríveis. Mãos arrancadas, olhos destruídos, ferimentos abdominais graves. Entre os feridos estava o embaixador do Irã no Líbano, Mojtaba Amani. Ele sofreu ferimentos na mão e no rosto quando seu pager explodiu. Também estava Ali Amar, filho de um legislador do Hezbollah. Ele morreu instantaneamente quando seu pager explodiu. No total, 12 pessoas morreram naquele dia. 4.000 ficaram feridas, e quase todos eram membros ativos do Hezbollah. A precisão da operação foi impressionante. Israel conseguiu atingir milhares de alvos do Hezbollah sem lançar um único míssil, sem enviar um único soldado, sem usar um único drone. O Mossad havia infiltrado profundamente a cadeia de suprimentos do Hezbollah, e a mensagem era clara: vocês não podem confiar em nada que vocês compram. As explosões dos pagers representaram não apenas uma vitória tática para Israel, mas uma mudança fundamental na guerra de inteligência moderna. Pela primeira vez na história, uma agência de inteligência conseguiu sabotar milhares de dispositivos simultaneamente, transformando objetos cotidianos em armas remotas. O impacto psicológico no Hezbollah foi devastador. De repente, ninguém confiava em nada. Pagers foram abandonados, walkie-talkies foram destruídos. Até celulares velhos que algumas pessoas ainda usavam foram jogados fora. A comunicação interna do Hezbollah entrou em colapso. Comandantes não conseguiam coordenar operações. Células ficaram isoladas. A estrutura de comando ficou fragmentada. Hassan Nasrallah, o líder do Hezbollah, prometeu retaliação. Em um discurso público dias depois, ele chamou as explosões de massacre e declaração de guerra. Mas a verdade é que o Hezbollah sofreu um golpe do qual levará anos para se recuperar. Não apenas pelas baixas físicas, mas pela total perda de confiança em seus sistemas de comunicação. E aqui está a parte mais assustadora. Ninguém sabe o que mais o Mossad infiltrou. Se eles conseguiram modificar 5.000 pagers e centenas de walkie-talkies sem ninguém perceber durante anos, o que mais eles modificaram? Armas? Equipamentos médicos? Veículos? Sistemas de energia? O Hezbollah agora tem que assumir que tudo que eles compraram nos últimos 10 anos pode estar comprometido. E não é apenas o Hezbollah que está preocupado. Outras organizações terroristas ao redor do mundo, Hamas, Jihad Islâmica, milícias no Iraque e Síria, todas estão agora questionando a segurança de seus próprios equipamentos. Alguns especialistas em segurança chamaram essa operação de o novo padrão de sabotagem de inteligência. Outros chamaram de guerra cibernética cinética, uma fusão de hacking com explosivos físicos. O que é certo é que essa operação mudou o jogo. E outras agências de inteligência ao redor do mundo estão certamente estudando e tentando replicar as táticas do Mossad. Para o Hezbollah, a lição foi brutal. Você não pode se esconder do Mossad. Não importa quão cuidadoso você seja. Não importa que tecnologia você use. Se Israel quer alcançá-lo, eles encontrarão um jeito. E para o resto do mundo, a mensagem é clara. A era da guerra de inteligência acabou de entrar em uma nova fase. Uma fase onde até os objetos mais simples e aparentemente seguros podem se tornar armas mortais. A operação dos pagers explosivos será lembrada como uma das mais impressionantes façanhas de inteligência da história moderna. Durante anos, o Mossad planejou meticulosamente. Eles criaram empresas falsas, enganaram fabricantes legítimos,
Modificaram milhares de dispositivos com explosivos imperceptíveis. Venderam esses dispositivos para seu inimigo e esperaram o momento perfeito para detonar tudo. A precisão foi cirúrgica, a execução foi impecável e o impacto foi devastador. Aquele homem de boné que você viu no início deste vídeo, escolhendo verduras tranquilamente no mercado, não tinha ideia de que carregava uma bomba do tamanho de uma caixa de fósforos. Assim como outros membros do Hezbollah que, naquele dia de setembro, descobriram da pior forma possível que o Mossad estava sempre um passo à frente. Se você assistiu até aqui, significa que você gosta do nosso conteúdo. Escreva nos comentários desse vídeo quais vídeos e temas você gostaria que a gente trouxesse aqui no Ótica Militar. Até o próximo vídeo!